Deus ama a qualquer custo? Este é o tema de hoje. Seja bem-vindo à Teologia para a Vida. Desejo convidá-lo a que permaneça conosco e assista hoje à segunda e última parte deste tema. E hoje também daremos a resposta a esta importantíssima questão. Desejo ao nosso coração que você seja grandemente abençoado através da palavra do Senhor. Deus, segundo a Bíblia, não é somente soberano. Deus também é santo. Meus amados, e o termo santo pode ser visto desde pelo menos duas perspectivas. Por exemplo, o termo santo significa separado. E na Bíblia Sagrada nós vemos muitos exemplos nos quais Deus separava a uma pessoa ou um objeto para uma finalidade específica. Deus, por exemplo, escolhia certas pessoas e as retirava dos seus afazeres cotidianos, do comum, do corriqueiro, a fim de que estas pessoas passassem a exercer funções específicas e especiais diante de sua presença. Pois bem, essa perspectiva de santidade como separado aponta a verdade de que Deus é diferente de sua criação. Deus é separado nesse sentido de sua criação. Ou seja, Deus não é nosso igual. Deus é Deus. Por exemplo, há várias religiões que chegam a afirmar que Deus está tão unido à sua criação que a própria árvore, segundo eles, é Deus. Que a água é Deus. Que o universo é Deus. E por aí vai. Não, nada disso. A Bíblia nos apresenta o único Deus vivo e verdadeiro, Deus singular, que é transcendente. Deus é distinto e separado de suas criaturas, pois Ele é majestoso. Não se esqueça, majestoso. Isto mostra precisamente a singularidade de Deus. E na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 15, no versículo 11, faz a seguinte declaração. Escute bem. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que operas maravilhas? Este é o motivo pelo qual os seres angelicais, aqueles seres angelicais que foram percebidos pelo profeta Isaías, você se lembra? Pois bem, eles clamavam, Santo, Santo, Santo. Deus é santo em sentido superlativo. Este é precisamente o aspecto da santidade divina que produz em nós, seres humanos, o sentimento de insignificância, de que não somos nada diante da majestade divina. Pois bem, agora nós precisamos tratar o outro aspecto da santidade divina, e esse aspecto já é um pouco mais familiar a cada um de nós. É o aspecto da santidade de Deus como sinônimo de pureza moral. Mas o que nós queremos dizer com isso? Pois bem, nós queremos dizer que em Deus não há absolutamente nenhuma impureza, absolutamente nenhuma corrupção, contaminação moral. O apóstolo João, ele vai falar desse aspecto da santidade divina, da perspectiva de pureza moral, da seguinte forma. Diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso se encontra em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 5. O profeta Abacuque, ele vai trabalhar na mesma linha de raciocínio quando ele fala a respeito de Deus, que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Diante disso, meus amados, fica fácil entender que a santidade de Deus se manifesta em tudo que Ele faz. Por exemplo, a santidade de Deus se manifesta em sua lei. E não se esqueça de que lei nada mais é do que a vontade de um soberano. E se Deus é soberano, então sua vontade é lei. E como Deus é santo, sua lei, ou seja,
Sua vontade também é santa. Pois bem, meus amados, eu acredito que vocês já ouviram falar a respeito que a santidade de Deus se manifestou na cruz. Na cruz. Mas como assim? Não se esqueçam de que Deus não pode compactuar com o pecado. Jamais. Deus não tolera o pecado. Deus sempre reage contra o pecado, pois é uma demanda de sua santidade. E na cruz se manifesta claramente que Deus é santo, santo, santo. E não se esqueçam jamais de que na Bíblia nos mostra claramente que Deus se revolta contra toda e qualquer transgressão à sua santa lei. E por quê? Precisamente porque Deus é santo. Em Provérbios está escrito o seguinte: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3:32. Ainda, abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Provérbios 15, versículo 26. E veja ainda o que diz Romanos capítulo 1, no versículo 18, aquele que nós já citamos. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E por último, em Hebreus capítulo 9, e no versículo 22, está registrado o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Um Deus santo não pode aceitar o pecador sobre a base de seus próprios méritos, ou sobre a base de suas próprias conquistas ou supostas boas obras. Por quê? Por que não? Porque todas as obras que são feitas fora de Cristo são abomináveis diante do Senhor. Nunca se esqueça disso. Você precisa depositar sua fé não em você, e sim em Cristo. Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é o nosso Redentor. Se você depositar sua fé nele como seu representante cabal, como seu substituto perfeito, e confiar nele, olhar para ele em fé, em humildade, se humilhar diante do Senhor, você será declarado justo diante de Deus. E o Espírito Santo iniciará em você o processo de santificação. Isto quer dizer que seus pensamentos serão transformados, seus sentimentos e vontade também serão. Você procurará agora, regenerado, e a habitação do Santo Espírito do Senhor, ou seja, o Santo Espírito habitando em você, você passará a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus, a seguir a lei do Senhor. E nunca se esqueça, não há salvação fora de Cristo. Não há santidade fora do amado. Nós somos amados em Cristo e por Cristo. Sendo assim, a resposta é não. Deus não ama a qualquer custo. Deus ama sua santidade, retidão, verdade e justiça. E a única forma de sermos amados salvadoramente, escute bem, salvadoramente é por Cristo e em Cristo. Deus nos abençoe com sua palavra. Amém.